mais vale o final das coisas do que o princípio delas. Quantos têm o texto? Quantos têm a Bíblia, a bússola santa das nossas vidas? Nós chegamos na última exposição deste livro. Nós vamos considerar os versículos 13 a 22 de Ruth 4. Livro de Ruth, capítulo 4, 13 a 22. Eu leio na Ara, você acompanha. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar resgatador, e seja ele afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Abinadab, Abinadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Pai, fala aos nossos corações, ensina-nos, Pai, os verdadeiros valores desta vida. Nos ajuda a colocar a Ti em primeiro lugar, Pai. Nos ajuda, quando de nossas decisões, que nós possamos arriscar tudo, como fez Ruth, e Te colocar em primeiro lugar, e deixar os resultados contigo. Abre os nossos corações nesta noite, para ouvirmos a Tua palavra, e fazermos os ajustes que precisamos fazer em nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Eu ouvi o título desta exposição, que está aqui atrás: melhor é o fim do que o princípio. Eclesiastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Eclesiastes 7:8. Ouvi isso da boca do meu pai inúmeras vezes, e que verdade tremenda. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Estamos chegando ao fim desta belíssima história de compromisso com Deus de Israel, uma história de grande fé no único Deus verdadeiro. A moça Ruth nasceu em um país pagão, no qual o deus Camus era adorado. Por circunstâncias totalmente inesperadas, essa jovem acabou casando com um israelita que havia imigrado para Moabe. Ele e sua família haviam imigrado para aquele país, e Ruth, por circunstâncias alheias, provavelmente até mesmo a sua vontade, porque os casamentos eram arranjados, acabou casando com um israelita. Seu esposo morreu, e sua sogra Noemi resolveu então voltar para Israel. A convivência de Ruth com seu esposo Malom e o resto de sua família, a convivência com Quilion, seu cunhado, e com Elimeleque, seu sogro, ambos também falecidos, devem ter causado um profundo impacto naquela jovem pagã. Ela deve ter visto uma postura muito bonita naquela família de estrangeiros, uma postura moral
uma postura ética, um trato muito bonito. Daí ela ter tomado a decisão que tomou. Os nossos cônjuges são as pessoas que convivem mais de perto conosco. Ninguém é tão íntimo, ninguém é tão próximo como o cônjuge. E com certeza, Malom deve ter dado um excelente testemunho durante o seu período de casamento com Ruth. Do contrário, se ele e a sua família tivessem dado um mau exemplo, um mau testemunho, dificilmente Ruth teria tomado a decisão que tomou. Faz sentido, meus irmãos? E qual foi a decisão que Ruth tomou? A decisão de Ruth é o ponto central deste livro. Diante de remotas possibilidades de refazer a sua vida, Ruth decide migrar para Israel com sua sogra. De alguma forma, a sua cunhada Orfa também tinha sido muito impactada pelo testemunho da família de Noemi. Tanto é assim que Orfa decide inicialmente imigrar junto com sua sogra e com Ruth. É possível que Orfa tivesse passado por uma conversão superficial. Quem sabe ela foi convencida ao invés de convertida ao Deus de Israel. O fato é que quando a coisa apertou, quando Orfa enxergou nu e cru que suas possibilidades de recasamento eram quase zero, ela desistiu. É isso que lemos em 1,14. Você está com capítulo 4 aberto, basta passar uma página, ou duas no máximo. É isso que lemos em 1,14. Elas, as três, Noemi, Ruth e Orfa, começaram a chorar bem alto de novo. Depois, Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. É bom que se destaque que Noemi já havia aconselhado ambas noras que não fossem para ajudar. Orfa acaba desistindo, como nós acabamos de ler no versículo 14. O contexto da desistência de Orfa, para aqueles que não estiveram conosco no começo das nossas exposições, está no versículo 7 a 13 do capítulo 1. Vale a pena olhar como Noemi em nada encoraja as suas sogras. Noemi sabe que compromisso com o Deus de Israel é coisa muito séria, e ela não facilita em nada para as suas sogras. 7 em diante. Assim ela, Noemi, com suas duas sogras, partiu do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, Noemi disse às suas duas noras: voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos maridos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e lhe disseram: não voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque vocês viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite, depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar? É amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. No mundo antigo, as possibilidades de uma viúva pagã em Israel seriam basicamente duas: prostituição ou servidão. Servidão é o que Ruth vai escolher, como nós vimos aqui
indo atrás com os mendigos na ceifa, indo na terceira coluna com os mendigos e desvalidos, catando os restos da colheita. A possibilidade de um judeu casar com uma mulher gentia, que não era mais virgem, era remotíssima. À luz de todo esse contexto, Orfa dá meia volta e retorna para a casa de seus pais em Moabe. Orfa prefere a possibilidade de um novo casamento neste mundo, do que um casamento com o Deus de Israel. Lemos a reação de Noemi à decisão de Orfa, no versículo 15. Orfa voltou, olha como Noemi reage, verso 15 comigo. Então Noemi a aconselhou a Ruth: veja, sua cunhada está voltando para seu povo e para seu Deus, volte com ela. De novo, ela é dura, Noemi é incrivelmente dura, ela não refresca, ela não facilita, ela não alivia, ela é dura como ninguém. Muito diferente do apelo de alguns pastores que facilitam bastante para você aceitar Jesus, não é? Seguir ao Senhor demanda total compromisso. Noemi sabia disso. Quão grande e quão diferente é o discurso de pregadores modernos do discurso de Jesus. Os pregadores modernos falam de um Deus amoroso, um Deus perdoador, um Deus simpático às nossas dores, um Deus misericordioso e compassivo, e tudo isso é verdade. O problema é que também é verdade que Deus é santo. Deus também é santo, e também é muito ciumento daqueles que são seus. Daí Cristo dizer que aqueles que amam dinheiro, prazeres, segurança, casamento e até a si mesmo, mais do que ele, não podem ser parte de sua noiva. Noutras palavras, Jesus mesmo disse, ouçam: quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem se recusa a tomar a cruz, quem se recusa a morrer por seus planos e por seus desejos, e me seguir, não é digno de mim. Quem se apegar à própria vida, vai perdê-la, mas quem abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Eu li Mateus 10, 37 a 39. Orfa acabou por se apegar à sua própria vida, ao invés de abrir mão de sua vida por causa de Deus. Ou seja, ela se apegou, Orfa se apegou aos seus próprios sonhos, aos seus planos, à sua segurança e aos seus desejos. Essa é uma decisão que todos nós temos que fazer. No final das contas, de duas uma: ou Deus é primeiro, ou alguém é primeiro. Não há ou namorado e etc. Por falar em namorado, me veio à mente que casamento com não crente é um excelente exemplo deste alguém. É um excelente exemplo de idolatria. Enfim, Orfa escolheu casar com Camus, ao invés de casar com Yahvé, o Deus de Israel. As duras palavras que nós lemos, palavras de Jesus, em Mateus 10, 37 a 39, são repetidas em Lucas 14, 26 e 27. Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo, pasme, a própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Poxa, é tão claro isso. Não pode ser meu discípulo.
Se alguém não tomar a sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. A moabita Ruth escolheu seguir ao Deus de Israel, contra tudo e contra todos. Ruth arrisca seu futuro nas mãos do Deus do futuro. Sua resposta a Noemi é emblemática. Esse texto é belíssimo e eu repeti várias vezes aqui ao longo dessa exposição, porque foi o texto que a minha esposa, a minha noiva na época, leu para mim. Então é um texto que mexe muito comigo, e é o texto-chave do livro, versículos 14 a 18 de Ruth 1. O juramento que ela faz é o seguinte, abre aspas: não insistas comigo que te deixe, e não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E aí ela chama uma maldição sobre si: que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Eita, palavras fortíssimas. Ou seja, eu estou contigo, venha o que vier. Nós estamos juntos para viver ou para morrer. Eu não vou te deixar. Ela viu a realidade de um Deus vivo na vida daquela família. E como ela havia perdido o marido, o cunhado e o sogro, a única pessoa que tinha esse Deus era Noemi. E por causa desse Deus ela arriscou tudo. Curiosamente, a decisão de Ruth teve um profundo impacto, não apenas na sua própria vida, mas na vida da sua sogra também. Como sabemos, Ruth acabou miraculosamente casada com o ancião Boaz, um dos remidores da família de Elimeleque. Fosse isso pouco, ela fica grávida e dá à luz um menino, como lemos em Ruth 4:13, hoje à noite. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser a sua mulher, coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Que desfecho tremendo! Parece até novela ou filme, cujo fim é totalmente inesperado. Veja, o começo da vida de Ruth em Israel é de pobreza e falta de perspectiva, mas ela vai à luta, cai no campo de Boaz. A gente viu aqui com detalhes. Ela não fica em casa, ela vai à luta, vai trabalhar e termina casando com ele e gerando um rebento. Que final feliz para aquela pagã moabita. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Mas a história não se resume à vida de Ruth, como eu disse. O nosso texto mostra as mulheres de Belém louvando a Deus por ter providenciado um remidor para Noemi. É o que nós lemos em 4:14, parte A. Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor. Está falando sobre Noemi aqui, não é sobre Ruth. É interessante que o livro de Ruth apresenta inicialmente Noemi, viúva, desamparada de seus 2 filhos, 5. Pelo fato dela ter ficado viúva e ter perdido seus 2 filhos, ela fica amarguradíssima. Vocês lembram disso? Logo no começo, nós trabalhamos este versículo. Ela disse em 1:13, Deus se voltou contra mim. O mesmo sentimento de abandono e profunda tristeza e desespero é visto em 1:19 a 20. Quando chegaram a Belém, todo o povo ficou alvoroçado por causa dela. Será essa Noemi? Perguntaram as mulheres. Imagina ela envelhecida, muito sofrimento, desfigurada, triste, descabelada,
Eu estou imaginando aqui. É muito triste. Essa aí, essa mesmo, é Noemi. Essa aí, 10 anos havia se passado. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, não me chame agradável, que significa o nome Noemi. Não me chamem agradável, chamem-me Mara, amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti daqui de Judá para ir para Moabe, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam agradável? Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Fica aqui uma lição para nós. Nós temos que ter cuidado para não murmurarmos quando as coisas vão mal. Nós temos que ter cuidado para a gente não reclamar quando a coisa não está andando bem, porque lembrem, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Espera. Você está passando por uma aflição? Você está enfrentando uma dificuldade? No caso, Noemi enfrentou uma dificuldade seríssima, gravíssima. Não foi mosquito de carapano, não foi picada de carapana, não, foi mordida de leão. Perdeu o marido e perdeu os 2 únicos filhos. É uma tormenta violentíssima que essa mulher passou. E a gente pode ser que a gente ataque Noemi, olha, reclamadora, mas muitas das vezes nós corremos o risco de reclamarmos e murmurarmos ante as adversidades e lutas da vida. É claro, Noemi tinha muito menos luz do que nós temos. Quando Noemi estava viva, a única coisa que ela tinha era o Pentateuco e o livro que Josué havia escrito, o livro de Juízes, nada mais. Hoje, Jesus já veio, temos o Novo Testamento, temos muito mais esperança, e não temos o direito de maneira nenhuma de reclamar e murmurar. Estamos diante de uma situação muito delicada aqui na igreja para amanhã de manhã, porque perguntas 1000 podem ser feitas. Carlinhos lutou aí 3 ou 4 anos, e a igreja pode estar inquieta em seu seio, perguntando: o que é isso? Ou como pode? O que dizer? O que o pastor, o que o senhor vai dizer amanhã no culto? São inquietações. Nós devemos, em hipótese alguma, reclamar ou murmurar. Devemos entregar nas mãos do Senhor. Muitas das vezes nós não entendemos por que as coisas acontecem desta forma. Lembremos o que o Senhor diz no profeta Isaías: os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. Então, resta glorificar o Senhor mesmo chorando. Eu mesmo não entendo por que algumas coisas aconteceram na minha vida até hoje, não tenho resposta, mas ao invés de ficar amargurado, eu glorifico. Quando eu chegar no céu eu vou entender. Faz sentido, meus irmãos? Aqui provavelmente eu não tenho como compreender, porque principalmente uma coisa aconteceu que até hoje não tenho resposta, mas quando eu chegar diante do Senhor, isso será esclarecido. Entre mentes eu glorifico. Essa é a postura do crente. Voltando ao nosso texto, Noemi inicia a vida amargurada, triste e desesperançada. Todavia seu fim é mágico. Preste atenção neste lindo desfecho novelístico. 14, olha o 14, 4:14. As mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito que não te deixou
hoje de te dar um neto que será teu Goel, resgatador, e seja ele afamado em Israel. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela é melhor do que 7 filhos. Melhor é o final das coisas do que o princípio delas. Noemi começa a história em situação de pobreza e necessidade. Ela termina rica pela venda das terras de Elimeleque, seu finado esposo. Lembram? A gente trabalhou aqui a prata que ela recebeu. Noemi inicia desamparada pela morte de seu esposo e seus 2 filhos, mas ela termina seus dias cercada pelo amor de sua nora Ruth e seu rico genro Boaz, além de um resgatador que se tornará ancestral de Jesus Cristo. Parece até enredo de cinema. Noemi começa com a morte de seus amados e termina com o amor de sua nora fiel, cujo amor, diz o texto, é melhor do que 7 filhos. O número 7 aqui representa a perfeição. Noemi começa desprovida de amor e termina perfeita em amor. Noemi começa desamada e termina transbordando de amor. Noemi inicia profundamente triste, mas termina em indizível alegria. Nós podemos imaginar a enorme alegria de Noemi ao pegar aquela criancinha no braço e contemplar a bondade no Senhor no olhar daquele pequenino. Ela iniciou a história com a perda de vida de seus grandes amores, seu esposo e filho, porém agora ela ganha a vida de um herdeiro que substitui os homens que ela perdeu. Noemi adota o menino como se fosse seu, é o que parece no versículo 16, transpira dessa forma no versículo 16. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, colocou na coxa, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram o nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho. Não é a Ruth nasceu um filho, a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. É interessante que o nome Obed significa servo, uma alusão ao serviço que ele haveria de prestar à sua avó. O nome Obed também é uma alusão ao seu neto, o rei Davi, o servo de Israel. Fosse tudo isso pouco, o nome Obed é uma alusão ao grande servo de Yahvé, o servo do Senhor Jesus Cristo, Isaías 42:1. A desprezada moabita Ruth e a desolada Noemi iniciam a história de forma insignificante. Ambas terminam a história de maneira significante ao extremo, ascendentes do Salvador do mundo. Que piada, que virada. A genealogia do maior rei de Israel finaliza essa magnífica história de compromisso e fé em Deus. 18. São essas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e aí vai narrando, versículo 22, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Essa lista aqui, essa lista genealógica resumidíssima, apresentando apenas alguns dos personagens principais, os ascendentes do grande rei Davi. O objetivo dessa genealogia é provar que Davi provém da tribo de Judá. Assim, Jesus, o leão de Judá, confirma a profecia do patriarca Jacó, enunciada em seu leito de morte séculos antes. Gênesis 42:10. O cetro não se arredará de Judá, a ele obedecerão os povos. Gênesis 49:10. O que nos interessa mesmo no frigir dos ovos é o fato que Noemi, e especialmente a pagã Ruth, iniciam as suas trajetórias de forma desprezível. Contudo, elas terminam seus dias como rainhas da linhagem de Jesus.
Noemi por adotar Obed, Ruth por ter gerado esse rapaz a partir de Boaz. E assim lemos na genealogia de Cristo, em Mateus 1, 3 a 6. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. No final das contas, mais vale o final das coisas do que o princípio delas. Que Deus nos dê sabedoria para colocá-lo sempre em primeiro lugar. Em nome de Jesus, amém.